o Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele abrange o universo, conhece toda a palavra. Aleluia. Reverendas irmãs, caríssimos irmãos, podeis vos sentar. Celebramos hoje a festa de Pentecostes. Essa palavra que vem do grego recorda que justamente já fazem 50 dias da gloriosa ressurreição de nosso Senhor. Segundo Santo Agostinho, a festa de Pentecostes é uma mesma festa junto com a Páscoa. É como que o remate da festa da Páscoa. Porque, de fato, nós celebramos a vitória de nosso Senhor sobre a morte no dia da Páscoa, dia onde celebramos a sua ressurreição. Mas é através da festa de Pentecostes que a obra de nosso Senhor se realizou propriamente e se realiza até o tempo presente nas almas. Disse então o bom Jesus: é necessário que eu vá, que eu volte para junto do Pai, e de junto do Pai vos enviarei um advogado, um defensor, o Paráclito. Nosso Senhor está falando então do Divino Espírito Santo, que foi enviado da parte do Pai e da sua parte, do alto dos céus, para a santificação das nossas almas. Certamente, nós sabemos quem é o Espírito Santo. É Ele a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas, infelizmente, para muitos de nós, permanece muitas vezes como o Deus desconhecido. Nós sabemos que Ele é Deus, com o Pai e o Filho. Mas pouco sabemos sobre a sua ação. Isso, na verdade, caríssimos irmãos, é porque a ação do Divino Espírito Santo é uma ação silenciosa. Ele opera justamente de modo invisível e sobrenatural a santificação das nossas almas. Recordemos o dia feliz do nosso batismo, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Se nos tornamos filhos de Deus, é porque a nossa alma foi santificada pelo Divino Espírito Santo. É porque a nossa alma foi visitada por Espírito Santo e juntamente com Ele toda a Santíssima Trindade, que passou então a habitar as nossas almas. E desde então, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Também, quando nós temos a graça de nos confessar e receber o perdão de Deus, novamente, é o sangue de Jesus que lava as nossas almas por meio do Divino Espírito Santo. Sua ação é silenciosa, mas real. E é sua ação que opera a santificação das nossas almas. Mas tendo voltado nosso Senhor para junto do Pai, Ele de fato não nos deixa órfãos. Enviando o Divino Espírito Santo, Ele disse o que aconteceria. Ele vos ensinará todas as coisas. Portanto, é justamente através de Pentecostes que os apóstolos, de fato, entendem a mensagem de revelação, porque o Espírito Santo lhes revelou nos seus corações. E é por isso que no Pentecostes nasceu a igreja. Veio o Espírito Santo e os apóstolos logo saíram a anunciar a verdade do Evangelho de nosso Senhor. Por essa razão, esse novo tempo da igreja é realmente o tempo do Espírito Santo. Jesus voltou para o céu, mas o Espírito Santo ainda governa a Santa Igreja e ainda permite que as pessoas creiam nas verdades da fé por meio do toque suave de sua graça.
Mas também, amados irmãos, o Espírito Santo não age unicamente e de modo acima, digamos, de nós, sem tocar verdadeiramente a nossa vida cotidiana. Não, o Espírito Santo age continuamente em nós. Não foi no dia somente do nosso batismo que o Espírito Santo falou conosco e santificou as nossas almas. Mas nós sabemos que a cada momento, por meio da graça atual, o Espírito Santo fala conosco. Vindo habitar as nossas almas, o Divino Espírito Santo não trouxe simplesmente a graça santificante. Ele trouxe uma corte de 7 dons do alto do céu, que veio justamente ajudar a cada um de nós nesse caminho rumo ao céu. Portanto, veio juntamente o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor de Deus. E todos esses dons do Divino Espírito Santo têm uma função precisa na nossa vida, que é nos ajudar a captar e a obedecer às graças atuais que Deus nos envia para a nossa santificação. De modo bem resumido, nós podemos entender que a graça atual é aquela graça passageira, que vem e que passa, e que nos inspira no nosso coração aquela vontade, mesmo que fraca, aquela vontade de fazer o bem, aquela vontade de rezar, aquela vontade de ajudar o nosso próximo. Essas pequenas boas inspirações são as graças atuais, por meio das quais o Espírito Santo fala conosco, fala ao nosso coração. E por isso é importante que nós nos perguntemos no dia de hoje: como nós temos recebido as graças de Deus na nossa vida? Temos sido fiéis às graças atuais que Deus nos envia? Lá no céu, e desde toda a eternidade, Deus teve uma ideia nossa. E na sua ideia, Deus nos concebeu santos. A cada sim que eu dou à vontade de Deus, a cada graça atual que eu sigo no meu coração, eu me faço mais igual, mais semelhante ao plano que Deus tem para mim. Mas a cada não que nós damos a nosso Senhor, a cada não que dizemos ao Espírito Santo recusando as graças de Deus, nós nos afastamos do projeto de Deus para nós. Portanto, amados irmãos, nesse dia feliz, nesse dia solene, onde nós celebramos a santificação das nossas almas por meio do Espírito Divino, façamos então o firme propósito de obedecer, de sermos dóceis às graças atuais que Deus nos envia para a nossa santificação. Peçamos então no dia de hoje esta graça e que possamos a cada dia ser mais dóceis à voz de Deus, que fala aos nossos corações, nos guiando rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.